típica, ou de início da estação chuvosa típica. Certo. E com essa cada vez mais uma tendência de neutralidade, nem laninha ou coisa do gênero, as temperaturas para o próximo verão então, as não temperaturas devem ser tão altas como foi dos últimos 2 anos? Eu não diria... a previsão, na verdade, o que afetou as temperaturas altas nos verões passados não foi só o El Niño. O El Niño, vamos dizer, ele é um ingrediente que ajuda as temperaturas ficarem acima da média. O que eu tenho para dizer é que as temperaturas, principalmente para aquela parte da região sul do país, é normal a um pouco acima da média. Obviamente, como você não tem a forçante do El Niño, eu não consigo te dizer, olha, as temperaturas vão ser inferiores ao ano passado, mas você não tem esse ingrediente. Certo. Tá certo? Você não tem esse ingrediente a mais. Só para complementar, foi boa a tua pergunta, em relação a laninha ou não laninha, a gente ainda não pode oficialmente chamar esse resfriamento de laninha. Mas embora não possa chamar de laninha, ou seja, um evento frio, né, de fraca intensidade no Pacífico, os efeitos disso, devido se for previsto, se ocorrer uma laninha e ela ser fraca, eles não vão influenciar significativamente as chuvas no país. Entendi. Porque, pelo menos nos últimos 3 PMOs, se não me falha a memória, sempre foi dito assim, as temperaturas da atmosfera e da superfície do mar caíram, mas não caíram na mesma proporção, e configura um período de neutralidade. Exatamente. Laninha, a expectativa de ocorrer uma laninha cada vez fica mais fraca. Exatamente. Por enquanto, continua isso daí, e embora. Se vamos supor que ocorra uma laninha, ela vai ser fraca, e os efeitos de uma laninha fraca e do que a gente tem hoje, eles são os mesmos. Eles não vão ser significativos, não vão afetar significativamente a chuva ou a temperatura no país. Entendi. Hoje, a gente tem, tecnicamente, ainda uma condição de neutralidade. Embora esses modelos ainda eles tenham aqui uma previsão, né, de uma maior previsão de laninha do que a neutralidade. É que, tecnicamente, laninha, só para deixar claro, você precisa de 3 meses consecutivos com a temperatura da superfície do mar inferior a um determinado limiar, que no caso é menos meio grau, naquela região do Pacífico Central, e a média móvel dos últimos 5 meses também tem que ser inferior a menos meio grau. Então, para ser chamado oficialmente de laninha, vamos dizer assim. Entendi. Então, eu não me surpreenderia se daqui a um mês, continuando essa configuração, principalmente... Pode voltar um pouquinho, vai, por favor? Naquele gráfico da evolução temporal. Mais um. Isso. Eu não me surpreenderia, por exemplo, que aqui no Ninho 3.4 a gente tem já aqui menos meio, a gente tem aqui agosto, setembro, se talvez outubro e novembro continuarem ficando inferior a menos meio esse limiar, talvez oficialmente isso seja chamado de laninha. Mas o que eu queria deixar claro aqui, que pelo menos por enquanto, essas previsões, embora, mesmo se isso se converter oficialmente em uma laninha, a ideia é que as previsões não sejam tão afetadas, ou as chuvas ou as temperaturas não sejam tão afetadas devido ao fato da previsão da laninha ser uma laninha fraca. Entendi. Obrigada. Nada. Foi comentado, e vem sendo comentado consistentemente, que a expectativa é que haja um período úmido dentro de uma normalidade, seja ele por um cenário neutro, um cenário de laninha. Mas a expectativa é que tanto o mês de setembro, ou como o próprio mês de outubro que a gente passou, é que haja já uma melhora nessas condições, haja uma reversão, e aí, pelo menos o que eu observo é que a gente tem de forma ainda muito inconsistente, né? Tem uma semana com uma hidrologia razoável, depois eu tenho uma semana de estiagem, voltamos a ter outra semana de estiagem, agora a gente tem uma chuva um pouco mais branda, mas de fato, hidrologicamente falando, os rios ainda continuam muito abaixo do que deveriam estar nessa época do ano. Mesmo apresentando essa condição que tu comentaste, que a umidade da Amazônia, já há uma transição de umidade para dentro do continente. O que tem a comentar sobre esse aspecto que a gente está entrando em novembro com um cenário de hidrologia ainda baixo, bem anômala negativamente, né? 10%, 20%, até 25%, dependendo da semana a ser observada, e tendo esse cenário de, não, vai ser normal, mas o fato é que ainda não é normal, ele está anômalo negativamente, ele está seco ainda. Sim, só para tentar te ajudar a responder aqui. É verdade. O que eu disse não é que a estação chuvosa vai ser normal. O que eu disse é que a gente tem todas as configurações atmosféricas hoje, né, típicas de um início de estação chuvosa, ou início de período chuvoso
Normal. É isso que a gente tem hoje. A gente tá agora num período de transição. Em um período de transição, que é setembro, é um período de transição, setembro, outubro é um período de transição, a estação chuvosa oficialmente, vamos dizer assim, ela começa em meados de novembro, mais ou menos uma semana de desvio padrão aí. Certo? Então, esse vamos dizer que é estatisticamente dado como o início do período chuvoso. Certo? Metade de outubro, mais ou menos uma semana, uma ou 2 semanas. Então, o que a gente tem? A gente está num período de transição. O que é a transição? Quando a gente vem de uma estação seca para uma estação mais chuvosa, um dos ingredientes, vamos dizer assim, para chuva acontecer de fato, é você ter o solo úmido. A gente vem com o solo seco. Para você ter um solo úmido, você precisa de frentes frias, que comecem a entrar, e elas estão entrando, elas estão acontecendo, associadas a esses sistemas mais transientes de baixa pressão, que causem com que essa umidade do solo comecem a gerar essas chuvas que ainda são irregulares, que são essas chuvas típicas de final de tarde, chuvas de pancada, chuvas convectivas. Para isso, o solo precisa estar úmido, e para isso as frentes frias precisam entrar. Então existe um processo de retroalimentação aí, que a gente já começa a ver acontecer, que são essas chuvas irregulares que já estão acontecendo. Eu coloquei esse mapa aqui, na verdade, acho que é melhor talvez até colocar o outro, e isso aqui já é um mês de outubro, que embora você tenha razão, embora, de fato, a gente tenha aí a maioria das bacias ainda, vamos dizer assim, do Paranaíba, Montana, Três Marias, etc., com chuvas ainda abaixo da média, mas a gente já consegue ver aqui, por exemplo, que as chuvas já começaram a acontecer nessa região central do país, né? Como eu falei, irregulares, né? Você tem aqui você tem mais regular, aqui volta a ser regular, aqui parece que volta a ser mais regular, as frentes frias estão entrando. Então, o que eu tenho a dizer é isso, a gente ainda está, vamos dizer assim, tecnicamente numa situação de transição, e as frentes frias estão ocorrendo, e os sistemas de verão existem, estão lá. Certo? Então, as chuvas ainda, embora quando haja uma frente fria, obviamente, a frente fria avance e ela cause chuva um pouco mais constante, vamos dizer assim, do que essas pancadas no final de tarde, agora a transição ela é mais pancada, é mais chuva convectiva, como a gente chama, do que chuva de frente fria, contínua, ou, se você quiser, chuva de zona de convergência Atlântico Sul. A gente não teve ainda nenhuma, a gente não consegue fazer, pelo menos para os próximos 10 dias ou 14 dias, acho que não tem previsão ainda, né, de nenhuma zona de convergência Atlântico Sul, que é essa chuva mais constante, que cause chuvas todos os dias, mas sem ser esse tipo de pancada, vamos dizer assim. Então, o que eu diria é isso, as configurações estão aí, as chuvas, vamos dizer, convectivas, elas estão acontecendo, e a gente tem uma configuração, vamos dizer assim, típica de um início ou de uma estação chuvosa, por enquanto, normal. Só mais uma coisa que eu gostaria de comentar, já aproveitando a tua pergunta. Existe um índice que se chama, né, só para deixar, é um nome meio polêmico, chama-se índice de bloqueio, que é o índice que mede qual é a chance ou qual é a configuração atmosférica para você ter ou não bloqueio. Eu dei uma olhada nesse índice hoje de manhã antes de vir para cá. Por enquanto, não existe, isso a gente consegue prever para os próximos 15, até os próximos 15 dias, não existe nenhuma situação típica desse tipo de fenômeno. Então, como eu te falei, por enquanto, pelo menos do ponto de vista meteorológico, de configurações de fenômenos típicos de verão ou de primavera-verão, está tudo dentro da normalidade. Eu acho que foi colocado por ele, estamos em situações melhores do que nos últimos anos. Que nessa época, às vezes, não tinha nenhuma configuração, né? Não tinha nenhuma situação. Hoje já tem vórtice, já tem baixa do Chaco. Já tem vários fenômenos. Deixa eu passar para a Cris aqui lá. Deixa a Cristiane. Então, uma situação bem melhor que em relação aos últimos anos. Eu acho que tem uma confusão aí entre total de precipitação e sistema meteorológico, né? O que vocês veem, porque vocês só veem o efeito dessa entrada aí do início do período chuvoso a partir da precipitação. E a gente não olha só isso. A precipitação é só um efeito desse sistema. E o que a gente observa, foi isso que a Bia comentou, já tinha comentado no mês passado, já essa semana e semana passada, se formaram vórtices ciclônicos de alto nível sobre o Nordeste, no início de outubro, que foi esse que deu essa área mais sequinha ali, ó. Sempre que vocês olharem a chuva, o Nordeste está seco, e parte ali de Minas e do Espírito Santo está seco, e a chuva está toda empurrada ali do Tocantins para a região norte, normalmente isso é a presença de um vórtice em altos níveis. Então, essa configuração está aparecendo, coisa que a gente não via há 2 anos, desde 2014.
A alta da Bolívia, embora ainda não esteja sobre a Bolívia, ela já se configurou. Ainda está como anticiclone, mas tudo indica que a alta da Bolívia vai se configurar na posição certa dela. Essa semana agora que passou, que foi essa chuva aí do dia 15 a 21 e agora até início dessa semana, as baixas sobre o norte da Argentina, Paraguai, oeste do Rio Grande do Sul, da região sul de modo geral, que é um outro prenúncio do início da estação chuvosa. O que eu acho é que esse início de estação chuvosa, que talvez a memória da gente esteja um pouquinho deturpada. A gente veio de anos muito secos, que a gente não via esses fenômenos atuando, e o que a gente está vendo é uma mudança. Só que essa mudança ela não é imediata, né? Então, a gente vê pequenos sinais, como ele falou, na atmosfera, vê isso correspondendo à chuva e, aparentemente, não tem nada, como ele falou, que indique que isso seja diferente. Não acho nem que é uma questão de ter fé ou não. É questão, acho mais de acompanhar mesmo e ver se essas configurações elas se estabelecem. Eu me espantaria muito, aí sim, se eu chegasse em pleno novembro e dezembro e eu não visse mais essas configurações, aí sim eu seria um motivo de preocupação. Mas eu acho que a gente ainda está longe disso, né? Seria especular muito lá, com o que está lá em novembro e dezembro, janeiro principalmente, para tentar... Mas eu acho que não tem, como ele falou, está mal distribuindo ainda a chuva, mas os fenômenos meteorológicos que são o início, o prenúncio da primavera, né? A Bia mostrou ali início no final, no PMO do mês passado, eu tinha comentado para vocês que aquela chuva no Tocantins, que há muito tempo que eu não via, já era uma situação de início de estação chuvosa. A primeira chuva que a gente vê após a estiagem são as chuvas em Tucuruí. E foi exatamente o que aconteceu logo no início da primavera. Ela agora ainda está mal distribuída. Tá? Então, mais alguma pergunta nos núcleos de Brasília, CCE? Professor, não vai. Passar para o médio prazo, só até voltando na questão que já foi apresentado pelo França, complementando, na modelagem referente à operação de São Francisco, a gente vai seguir o que já foi exposto na nota técnica 124 do ANS, que já teve anuência da ANEEL, acho que num ofício, num despacho, não estou lembrado do número. E no que se refere ao curto prazo, que é o DECOMP, a representação vai continuar com aquelas duas restrições de defluência. A de Xingó amarrado em 800, quer dizer, mínimo e máximo igual a 800 metros cúbicos por segundo em Xingó. E na usina de Sobradinho, o mínimo de 800 e o máximo de 8.000, que está no inventário. Quer dizer, na UHE Sobradinho, a representação só do mínimo de 800. Xingó, mínimo e máximo, e Sobradinho só o mínimo de 800. E a seguir, junto com a apresentação do médio prazo, eles vão abordar como é que vai ser feita essa representação no modelo New Wave. Então o Vitor vai fazer a apresentação. A apresentação não é do PMO, não, é São Francisco. Bom, boa tarde a todos. Como o Wagner já... Ele controla também? Bom, já que o Wagner comentou a parte da incorporação, né, das recomendações da nota técnica 124, na parte do curto prazo, eu vou então só complementar, eu tenho alguns slides aqui, com relação a essa representação no modelo New Wave. Tá? No modelo New Wave, em função das características dele e o próprio fato de ser um modelo a sistema equivalente de energia, tem algumas considerações a se fazer. Tá? A representação não é tão direta
quanto ela é feita no DECOMP. Então, vou dividir a apresentação, na verdade, em duas partes. Eu vou falar primeiro de Três Marias e depois eu comento sobre as demais usinas, Sobradinho e usinas a jusante. E eu também, quando falar de cada usina, eu vou dividir entre a parte de vazão mínima e a parte de vazão máxima, tá? Que também tem uma consideração, uma modelagem específica a se fazer no New Wave. Então, começando aqui por Três Marias, a nota técnica 124, ela recomenda que a operação seja feita dessa forma. Até nos 2 primeiros meses, tá, a vazão defluente ela vai ser fixa, quando ela foi estabelecida aí pelo grupo gestor de recursos hídricos do São Francisco. Nesse mês em particular, na reunião que ocorreu aqui no dia 17/10, ficou estabelecido que essa vazão seria de 280 metros cúbicos por segundo. Tá? Somente, nesse caso, no mês de novembro. Continuando, e aí, de novo, vazão fixa. Tá? E aí, nos meses em que não houver definição no grupo, ou nos demais meses do horizonte, se retorna ao valor que está estabelecido no inventário de restrições operativas. Tá? Retorna-se ao valor de 420 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou passar agora, eu vou comentar como é feita a representação da vazão mínima, tá, no modelo New Wave. Essa é mais fácil, tá? Existe um arquivo lá, o MODIF, onde ele tem registros específicos para esse tipo de variável. Tá? Então, aqui é só uma fotografia do que vai ser o PMO agora de novembro de 16, no que se refere à vazão mínima da usina de Três Marias. Então, aqui no mês de novembro, o valor de 280, esse valor aqui está em metros cúbicos por segundo, e no mês de dezembro, o valor de 420. Tá? O modelo New Wave, basta você ter um registro daqui em diante, dessa data em diante até o final do horizonte. Caso não tenha nenhum outro registro, fica valendo esse registro que está aqui de 420. A questão que surge agora é como representar a vazão máxima. Tá? Lembrando que, na definição, até os 2 primeiros meses, vazão fixa no valor definido pelo comitê. O New Wave ele não tem a função de representação de defluência máxima em usinas. Tá? Então, no caso, nós usamos aqui o artifício de fazer essa representação através da função de restrições elétricas. E a função de restrições elétricas, ela é a mesma que nós usamos para representar aquelas limitações do Madeira, limitações de transmissão, né, de escoamento de energia do Madeira, de Belo Monte. Nós também, no caso aqui dessas usinas do São Francisco, julgamos que é adequada a representação desse tipo de restrição, de defluência máxima. Então, só que tem um detalhe. A variável agora ela é dada em megawatt, ela é dada em energia. Tá? Então, é necessário que se faça uma conta aqui, tá? No caso de Três Marias, considero aqui a vazão definida lá pelo comitê de 280, multiplicado pela produtibilidade da usina de Três Marias, 0,4301, tá? O que resulta um valor de 120,43 megawatts. E é esse valor que vai para o arquivo de restrições elétricas. Tá? Então, aqui no arquivo, cria-se, né, um conjunto de restrições elétricas, né, um bloco de restrições elétricas, válido só para o mês de novembro, tá, no valor que foi obtido aqui, de 120. Como essa usina ela é uma usina de reservatório, o próprio modelo ele vai fazer os tratamentos de ajuste, de variação de produtibilidade do reservatório equivalente do Nordeste. Tá? Então, a produtibilidade que a gente considera aqui é a produtibilidade a 65%. Esse é o padrão utilizado pelo modelo New Wave. Muito bem. E essa avaliação aqui ela é feita, França me corrige, todo mês, não é isso, França? Então, a todo mês se reavalia essa restrição para Três Marias. Bom, agora eu vou falar das demais usinas, tá? Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso e Mochotó. Paulo Afonso, Mochotó e Xingó. E aí,
é um outro comentário que eu quero fazer, porque aqui também tem algo particular do New Wave. Tá? Reparem que a restrição ela acontece no Rio, né? Uma restrição que ela acontece aqui na usina de Xingó. E algumas pessoas têm nos perguntado por que é que a usina de Itaparica entrou aqui nessa lista. Bom, antes de comentar isso, só uma transcrição aqui do que está escrito na nota técnica. Nos 2 primeiros meses, vazão defluente mínima de 800 metros cúbicos por segundo em Sobradinho e vazão defluente fixa nas usinas a jusante, tá? No Itaparica, Paulo Afonso e Xingó. Nos demais meses, até o final de dezembro de 2017, aí sim é só restrição de defluência mínima em todas as usinas do São Francisco, de Sobradinho até Jusante. No período de janeiro a dezembro de 18, esse valor de 800 ele se eleva para 1.100, e aí a partir de 19 volta-se aí o valor, de 1.300 metros cúbicos por segundo. A questão aqui que existe da restrição em Itaparica é porque o modelo, o sistema equivalente de energia, ele não faz sentido para ele a representação de restrição de defluência mínima em usinas a fio d'água, como é o caso da usina de Xingó. Tá? Então, nesse caso aqui em particular, é adequado a gente transferir essa restrição para o primeiro reservatório que aparece a montante, no caso Itaparica. Então, diferente do Decomp, que basta você colocar a restrição ali em Xingó, no New Wave é necessário que a gente represente ela até o primeiro reservatório que existe ali. Tá? Então, aqui nessa tabela é só um resumo, tá, dessa regra que está na nota técnica. Eu faço aqui um comentário. Tá? A ANEEL, ela, através do despacho 2768 de 2016, ela anui essas recomendações que estão na nota técnica e autoriza o uso dessa modelagem a partir desse PMO de novembro. Então agora eu vou falar, assim como foi feito em Três Marias, como essas restrições elas entram, tá, lá no modelo New Wave. No caso das defluências mínimas, de novo, a representação é direta. Tá? Aqui uma fotografia do arquivo MODIF, para cada uma dessas usinas, aquela regra de representação das vazões mínimas. Tá? Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso e Xingó. Essa caixinha, só esse comentário que eu já tinha feito antes, como não é possível a representação de restrições em usinas a fio d'água, essa restrição de 800, na verdade, ela aparece aqui na usina Itaparica. Falando agora da restrição de defluência máxima. Tá? Então, nas restrições de defluência máxima, assim como foi feito em Três Marias, a forma de representar é através da restrição elétrica. Então, aquela conta também é repetida para cada uma dessas usinas, e aí tem que ser para todas elas. Tá? A vazão vezes a produtibilidade de cada uma delas, chega-se aqui esses valores, tá? Esses valores estão em megawatt, e aí no arquivo RE a gente coloca para cada uma dessas usinas o valor encontrado aqui por essa fórmula. Tá? Então, esta é a forma em que as recomendações da nota técnica 124 vão ser colocadas no modelo de médio prazo. Muito bem. Antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma pergunta, passar primeiro para a ANEEL, para saber se eles têm alguma complementação a fazer em relação ao que eu apresentei aqui agora. E aí depois eu passo a palavra a vocês. Não, da parte da ANEEL, nenhuma complementação em relação à apresentação feita pelo ONS. Obrigado, Bruno. Então, eu passo agora aqui aos senhores. Aqui, vamos começar pelo escritório central, depois a gente passa a palavra aos núcleos. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer em relação ao que foi apresentado. Bom, no caso de Três Marias, ela é uma usina de acoplamento, aí, né? Ela está acoplada ao Nordeste, né? Então, ela tem a usina fictícia, que está lá interligada ao Nordeste, porém a usina fictícia tem produtividade zero. Então, dessa forma, não é possível representar
a restrição de defluência máxima da usina Três Marias fictícia no New Wave? Vamos lá. Vou falar primeiro da defluência mínima, tá? É isso mesmo, tá? Eu só mostrei aqui para Três Marias, mas você tem duas usinas, na verdade. Três Marias tem Três Marias e Três Marias fictícia, tá? Esse registro aqui, ele pode ser colocado também para Três Marias fictícia, tá? Eu não sei, OPG, você até me corrige, eu não sei nem se ele vai ser colocado ou não. Mas, de qualquer forma, como a produtibilidade é zero, quando o sistema equivalente for fazer a conta, você não vai ter efeito nenhum, tá, em representar essa restrição para a usina fictícia. Tá? Tudo bem? Tá. Com relação à defluência máxima, idem. Tá? Eu poderia criar, sim, aqui no registro, no arquivo RE, um registro para a usina equivalente dela fictícia. Tá? Só que seria um registro dizendo o valor aqui é zero. Então, enfim, também não teria efeito, tá, no modelo sistema equivalente. Ok? E outra pergunta então esses valores que foram definidos aí, 280 em novembro, 420 em dezembro, valem para o Wave e para o Decomp, não é isso? Isso. Tá. Só a forma de representar, em função das características do modelo, é diferente. Mas o que está representado é a mesma, são as mesmas restrições. Tá? Tem mais uma pergunta? Vitor, Renan Kleimer. Eu só queria entender porque em julho do ano passado, Sobradinho foi fixado em 800 até dezembro, e agora meio que mudaram a representação, né? Não tem mais nenhuma geração máxima fixa até o fim de 17, por exemplo. Só queria entender assim, por que foi feita essa nova modelagem. Assim. Tá. Bom, aí, França, eu vou passar para você a... Ele perguntou... Pode falar. É que em julho, quando foi feita quando se fixou em 800 metros cúbicos por segundo a defluência de Sobradinho, também se fixou a geração máxima até dezembro, né? Agora não está sendo feito isso, certo? Não, isso daí, quer dizer, foi solicitado ao ONS que fosse feita uma nota técnica dizendo como poderia ser representado isso na coisa. Justamente porque teve várias confusões, a gente naquele primeiro momento que foi representado, aí teve a representação no PMO e tal, mas uma coisa da decisão técnica de implementação, de redução das defluências. A redução tem sido, essa redução em Sobradinho tem sido feita desde 1.300, baixou para 1.100, baixou para 900, baixou para 1.000, baixou para 900, está em 800 e nós estamos pedindo 700. Então, o que se fez... Agora, a ANEEL solicitou que nós fizéssemos uma maneira de representar, e nós consolidamos isso na nota técnica. E na nota técnica, nós fizemos uma proposta, a ANEEL concordou, e é por isso que está sendo representado assim. Não tem nada mais do que isso. Tá? Não só uma nova forma mesmo. Assim, né? Foi a forma. Alguma pergunta? Vitor. Ô, Vitor, eu tenho duas dúvidas. É Vitor da Plan 4. A primeira é relacionada a essa questão de Três Marias fictícias mesmo. Quando a gente trabalha com a fictícia, ela não vai gerar produtibilidade, mas a água dessa usina de fictícia vai gerar energia nas usinas adjuntantes dela. Portanto, quando a gente não aplica essas restrições de defluência, do ponto de vista de histórico de ENA, elas não vão afetar a afluência da fictícia. Elas só vão afetar a afluência de Três Marias original, em termos de defluência máxima para o histórico da ENA. Como a fictícia não tem energia, não tem energia de vazão mínima e nem de geração, vai acabar que a gente não vai fazer essa compensação no Nordeste devido a essas alterações de Três Marias. Isso é fato? Eu sei que ficou um pouco confuso, mas é a minha percepção inicial, né? E o meu segundo ponto é que se não colocar a defluência máxima em Sobradinho,
Na prática, a gente está dizendo para o modelo que ele precisa usar no mínimo 800, mas ele pode usar 2.000. E não é essa a operação que o ONS está buscando, pelo que eu estou entendendo. Não é isso? Só rapidinho, Vitor. Se você olhar, vamos dizer, digamos, Xingó está preso em 800. Entre Xingó e Sobradinho, você tem usinas a fio d'água e Taparica, que é um reservatório pequeno. Então, dificilmente ele vai fazer 2.000, porque não tem como por Xingó estar preso em 800. Não, eu entendo. É que no New Wave, quando a gente agrega as coisas, essa percepção ela fica um pouquinho difícil de entender qual que é o efeito real. É só uma dúvida, né? Não, sim. Não, então, só porque tem essa... Tá. Então, deixa eu... então, vou começar respondendo pela sua segunda questão. Só complementando, o Wagner, o que acontece, Vitor? O que se buscou colocar no New Wave foi realmente isso que ele falou, a representação da vida real. Tá? Como você tem aqui, tá? Você tem outros usos, né, outras retiradas de água aqui, a jusante de Sobradinho, na prática, prender Sobradinho em 800, e aí, França, você me corrige se eu estiver cometendo alguma heresia aqui, mas significa que eu posso não conseguir atender a restrição de 800 aqui embaixo, justamente porque eu tive uma retirada. Então, Sobradinho ele pode operar para compensar, não sei se compensar é a palavra, tá? Mas para suprir essa necessidade de usos consultivos e a restrição de 800. Tá? Então, por isso, na vida real, trabalha-se assim, tá? E essa foi a representação que foi levada para o modelo. É isso mesmo? Tá? Ok? Tá. Com relação à sua primeira pergunta, cara, repara que o que é uma restrição de defluência mínima para o sistema equivalente de energia? É uma parcela da energia controlável que, na verdade, não é controlável. Tá? Eu tenho a minha energia controlável, que ela é toda aquela energia que o reservatório controla. Mas, na prática, um pedaço dessa energia não é controlável, que é justamente a restrição de defluência mínima. Tá? Então, ela entra no modelo operando dessa forma. Se você for fazer a conta, né, se você for pegar o que é energia controlável do Nordeste, quando você olha essa cascata, eu não coloquei no desenho, mas vamos imaginar que Três Marias está aqui a montante, tá? A usina fictícia é como se ela fosse uma extensão do reservatório, quer dizer, eu vou ter o volume dela, ou a ENA dela, a energia controlável dela, é ponderada pela produtibilidade somente das usinas de jusante. Tá? Então, da mesma forma que é pensada a energia controlável, a vazão mínima, ela acaba, você acaba tendo o mesmo raciocínio para ela. Quer dizer, é uma extensão desse cara aqui. E a energia controlável, a parcela de Três Marias, ela efetivamente acontece para o Sudeste. Tá? Então, na verdade, a parte que cabe ali a jusante é aquela parte da controlável que vai suprir o subsistema Nordeste. Tá? Daí a usina fictícia ter realmente a produtividade nula, e nesse caso, esse tipo de restrição ser estéreo para Três Marias fictícia. Tá? Não sei, cara, se eu te respondi, se ficou claro para... Tá. Mais alguma questão aqui no escritório? Ok. Em Brasília, alguém tem mais alguma colocação? Tá tudo ok. Obrigado. Ivair, no Sul. Bom, no Nordeste, Giovanni, Djalma. Sem perguntas. Obrigado. Rodrigo, no CCE, tudo certo? Então, Vitor, nós estamos com uma dúvida aqui com relação a dezembro para Três Marias. Quando você apresentou, deu a impressão de que seria 420, mas até agora, desde julho até agora, em outubro, para dezembro estava previsto 100, né? Eu vou voltar aqui, Rodrigo. Wagner, me ajuda aqui, cara. O meu... Não está funcionando aqui. Põe no primeiro slide, por favor. Rodrigo, você acompanha a nossa projeção? Sim, então estamos vendo. Então tá bom.
Aqui, Rodrigo, a transcrição do texto da nota técnica, tá? Nota 124. Observa que até os 2 primeiros meses, tá? Tá definido que a vazão mínima de Três Marias vai ser aquela em que o comitê gestor de recursos São Francisco estabeleceu. Tá? No caso desse mês, foi estabelecido 280 metros cúbicos por segundo somente para o primeiro mês. No parágrafo seguinte, diz que nos meses em que não houver vazão definida no grupo e nos demais meses, até o final do horizonte, retorna-se ao valor do inventário, que é o valor de 420. Então, aqueles valores que vinham sendo usados, 100 metros cúbicos, eles passam a ser substituídos, né, pelo que consta aqui na nota técnica. Você está dizendo que na última reunião não se definiu para dezembro. Isso. Não, o França vai fazer uma complementação aqui, Rodrigo. Não, Rodrigo, okay. O que tá definido é só para novembro. Não tem nada definido para dezembro, será definido oportunamente em função da entrada ou não, do início realmente do período chuvoso ou não, aí as decisões serão tomadas, ok? Ok. Tá, e aí então vale o segundo parágrafo, que é aplicar o valor de inventário. Ok? Bom, então eu vou... Desculpe, vai. Eu achei que você tivesse respondido. Você tem alguma questão aí? Algum comentário? Não, nenhum comentário. Obrigado. Bom, então, dando sequência aqui à parte de médio prazo, eu vou passar a palavra aqui ao Paulo Gerson, e aí ele vai apresentar para os senhores as demais premissas, né, consideradas aí na montagem do DEC. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês, então, as alterações do DEC do New Wave, do PMO de novembro em relação ao PMO de outubro, considerando todos os nossos insumos, né? Perdão. Considerando todos os nossos insumos, procedimento de rede, resoluções da ANEEL, ofícios e determinações do CMSE/DMSE. Premissas dos estudos, a carga própria é a mesma. Não temos alteração, conforme segunda revisão quadrimestral. Limite de intercâmbio e geração térmica mínima também, sem alteração. Informação dos agentes também, nenhuma alteração. Aproveitar aqui esse comentário. Na segunda quinzena de novembro, nós vamos abrir o SADEP para que vocês possam fornecer, então, os dados visando a nova janela de planejamento 2017 até 2021, certo? Vocês vão receber a correspondência na primeira quinzena e a abertura na segunda quinzena. Oi? Configuração conforme relatório da ANEEL, versão de outubro, da SFG, e orientações da MSE, conforme a última reunião de 20 de outubro. E a versão do modelo é a mesma, 22. Cronologia das próximas atividades envolvendo médio prazo. Na sexta-feira, nós enviamos o DEC para a CCE e disponibilizamos para os agentes no CDRE. Na segunda, dia 31, nós disponibilizamos a nota técnica e os demais arquivos para os agentes no CDRE. O conjunto de alterações desse mês é um pouco maior do que o usual. Tucuruí, atualizamos os 2 primeiros meses do canal de fuga, com procedimento normal. Agora não foi eu, não. Então, Tucuruí 5,69 e 5,25, conforme informado pela Eletronorte. Cronograma de expansão já falei, relatório de outubro, cronograma das obras do leilão
expansão, conforme a reunião do DMSE do dia 20. CVU, a ANEEL, a CCE nos mandou os dados, como manda todo mês. Geração hidráulica mínima de Tucuruí. Procedimento de compatibilização com New Wave, 1.395 em novembro, 1.352 em dezembro, informado pela Eletronorte. O fato novo nesse mês é a atualização da carga da ANDE, conforme já comentado, seguindo o despacho 2693 e os dados encaminhados pela Eletrobras. Representação das defluências máximas da usina de São Francisco, conforme também já apresentado, atendendo ao despacho 2768 e a nota técnica 124 do ANS. Tivemos ajuste de potência em Chavantes e em FCmax, né, o fator de capacidade máxima em Termonorte 2, conforme a regulamentação citada. Alteração de valores de inflexibilidade na térmica Figueira em 2017 e PMED-CB de novembro de 2016 a dezembro de 2020. Vou mostrar mais à frente um pouco isso. Nós enviamos um fax à ANEEL e a ANEEL nos retornou um ofício autorizando o uso. Atualização de CVU da térmica Norte Fluminense 1, 2 e 3, conforme despacho 2764. Inclusão das usinas do 10º LER, que está errado, LER, realizado em 23 de setembro. São 19 PCHs e 11 CGHs, total de 107 megawatts médios a partir de meados de 2019. Atualização de premissas estruturais, ANDE, conforme comentei, Chavantes e Termonorte 2, a inclusão do leilão. Aqui está o histórico, né, de tudo aquilo que foi trocado de correspondências entre o ANS, Eletrobras e a ANEEL, para ter como registro para vocês. A Eletrobras elaborou uma proposta, encaminhou para nós, já foi explicado a regra, né, com taxa de crescimento foi usada de 1% em relação ao verificado no ano anterior. A ANEEL, então, com o despacho 2693, autorizou o uso dessa sistemática a partir desse PMO de novembro e a Eletrobras nos enviou os dados dia 18. Nós consideramos, então, neste PMO de novembro no New Wave. Chavantes teve um ajuste de potência de 53,7 para 53,576, separado em 2 unidades geradoras. Termonorte 2, um despacho da ANEEL 2655, alterando o fator de capacidade máximo dela de 100% para 94,2%. Premissas conjunturais, um extrato daquela parte, né, maior do início da apresentação. Cronograma de obras. Temos então aqui a inclusão de mais um LER, né, que é esse que eu comentei que foi incluído. São ainda 5 conjuntos de oferta nova, sem alteração em relação ao restante. No DMSE do dia 20 de outubro, teve a participação do ANS, EPE, ANEEL, CCE e Ministério coordenando. Os cronogramas foram ratificados e a data de tendência segue o acompanhamento de várias áreas destes agentes participantes. As alterações de cronograma, então, na primeira tabela, hidráulica, Giral, Santo Antônio e Baixo Iguaçu, antecipação de um mês nas máquinas de Giral, postergação em algumas máquinas de Santo Antônio e Baixo Iguaçu com um atraso também que chega a 3 meses na máquina 1. Térmica, alteração em Acre, Costa Rica 1, São Cepé e Prosperidade. O período está aqui, né, 17 a 27 meses. Destacando que Voltbar, uma usina de 50 megawatts, foi postergada para fevereiro de 2021, portanto fora do nosso horizonte de simulação. Lembrando que nós usamos no New Wave sempre o dia 1º do mês seguinte ao mês aqui colocado na tabela, certo? PCH de Água da Prata até São João 2, com algumas antecipações e algumas postergações também. Biomassa, Biogás Bonfim, Santa Cândida 2. E eólica, tem esse slide, tem o próximo, aqui de Curupira até Capoeiras 2. De Casa Nova 2 até Vaqueta, muito motivado por questão de transmissão, né? Alguns atrasos de etapas de obra e o restante basicamente transmissão.
Fotovoltaica, foram 6 usinas afetadas, com um atraso aí máximo de um ano, 12 meses. E algumas antecipações. Nesse slide nós mostramos a comparação da capacidade instalada, a evolução da capacidade instalada do SIM. Em azul está o PMO de outubro, em vermelho o PMO de novembro. Então, aqui no início da simulação, tem um atraso em geral, 3 máquinas, em antecipação em Santo Antônio, também 3 máquinas. E aqui em 2018 para 2019, atraso em Baixo Iguaçu. Na térmica, a maior diferença foi 414 megawatts, atraso nas térmicas Acre, Costa Rica 1, São Cepé e Prosperidade, e Boltibar, que deixou de estar no horizonte de simulação. Em relação às não simuladas, não tem muita diferença, maior diferença de 78. A inclusão do leilão não dá para a gente ver aqui, né? Dado a escala de 16 mil, mas a inclusão do leilão está aqui em meados de 2019. Modelagem do escoamento de energia. Esse slide aqui não tem novidade. São as usinas que nós estamos fazendo modelagem. Santo Antônio, né? A modelagem é por conta das 6 máquinas que entram aqui no 230 kV, cujo valor das suas máquinas, disponibilidade delas é acrescido ao limite do escoamento do madeira. Então, esse limite de escoamento, PMO de outubro em relação, comparado ao PMO de novembro, tivemos 2 alterações aqui, em novembro e dezembro. Em novembro vai ficar 3.600 megawatts, em dezembro 3.850, fruto de questões de limitação da operação do back-to-back em situações específicas. Depois, com a entrada do bipolo, em janeiro de 2017, retornando aos 5.700 que já estavam no mês passado. Escoamento do madeira, do lado esquerdo, então, somando aquelas máquinas que eu comentei, né, influencia aqui, de janeiro a março de 2017. Belo Monte, continuamos com a modelagem da restrição, não tem alteração nem de mês nem de valor. Candonga, também continuamos com a mesma modelagem, está 0 até maio de 2017 e 70,05 a partir de junho. Tiquira 1, uma máquina retornou à operação, então a restrição em novembro é de 30,40, em dezembro 46,09, porque a outra retorna meados de dezembro. A modelagem que o Vitor comentou, né, no arquivo re.dat, está aqui na tabela, os meses e os valores de vigência. Então, Itaparica, novembro e dezembro de 2016, 358,32. Paulo Afonso Mochotó, novembro e dezembro de 2016, 816,08. Xingó, também nos mesmos meses, 867,68. E Três Marias, somente em novembro, 120,43. Esses valores são associados à defluência de 800 metros cúbicos por segundo. CVU das usinas de leilão, que vem da CCE, começando do Atlântico até Maranhão 5, que chega a um CVU de 93,60. As usinas sublinhadas são as usinas futuras, que não estão disponíveis no primeiro mês da simulação. Santa Cruz Nova até J. Lacerda 1. Oeste Canoas, Oeste Canoas, se não me engano. Até Vale do Açu, 314,53. Global 1 até Campo Maior. E o final de Calcaia até Chavantes, que é o maior CVU. O restante das premissas conjunturais que nós atualizamos, envolvendo níveis, vazões afluentes passadas, que vamos atualizar, manutenções de térmica e compatibilização com o DECOMP. GNL foi informada então para novembro, Santa Cruz Nova 280 e dezembro 350. Linhares 174 em novembro, 204 em dezembro. Lembrando que para Linhares a questão é por geração necessária para a manutenção da segurança elétrica no Espírito Santo. Canal de fuga de Tucuruí, os valores anteriores e os atuais, conforme já comentei. Demais atualizações e interação com a ANEEL. Então aqui a defluência máxima do São Francisco, onde vou
vai estar aqui só um resumo daquilo que o Vitor apresentou, que já foi falado anteriormente, e a questão da inflexibilidade de Figueira e PMED-CB. Então, com relação ao São Francisco, é apenas a apresentação dos documentos, né, envolvidos na questão da tratativa deste assunto, o histórico, né, até chegar aqui a carta 1435, que encaminha a nota técnica 124, o despacho 2768, que determina, então, a incorporação dessas restrições, conforme proposto, para o PMO de novembro. Aqui é a tabela resumo do que o Vitor já apresentou. E o detalhamento de Três Marias também. Aquela parte que foi falada do comitê gestor, né, está aqui nessa tabela. No caso de Três Marias, será adotada a vazão estabelecida no âmbito do Grupo Gestor de Recursos Hídricos de São Francisco, coordenado pela ANA. Na reunião de outubro foi estabelecida a vazão de 280 apenas para o mês de novembro. Isso está no site do ANS, nesse link aqui. Bom, em relação a Figueira e PMEDS2, nós encaminhamos, PMEDS2, encaminhamos para a ANEEL o fax 0025, comunicando à ANEEL a alteração dos valores de inflexibilidade dessas duas térmicas no âmbito do processo de determinação do montante de compra mínima da composição da CDE de 2017. No nosso processo CDE, nós encaminhamos aos agentes, no caso a Eletrobras, que representa os agentes, qual é o montante que nós temos de inflexibilidade declarado pelos agentes na última revisão, e eles se pronunciam ratificando ou retificando a informação. Foi, então, retificada a informação para essas duas usinas. Figueira, no fundo, é uma sazonalização diferente para 2017. Está comentado aqui embaixo que o valor médio anual sofreu uma pequena alteração de 14 para 9 megawatts médios. E PMED-CB é uma declaração reduzindo de 40, que era o valor que a gente tinha em setembro, para 20. O motivo está aqui colocado. Então, nós encaminhamos esse fax para a ANEEL, explicando, né, a situação. E a ANEEL, no slide seguinte, a ANEEL informa que está de acordo com as alterações das inflexibilidades propostas para o PMO, destacando que no caso de PMED-CB, cuja média é inferior àquela utilizada na garantia física, deve-se manter como referência no âmbito da apuração o valor que foi usado no cálculo da garantia física da usina, certo? Para respeitar aqui a resolução 614 de 2014. Comentário. É só um pequeno comentário com relação a esse ofício. Na verdade, ele tratou aqui de dois pontos, né? Não só da inflexibilidade utilizada no PMO, que ela está de acordo com o que foi colocado no fax, mas faz a ressalva também para, na parte de apuração, que seja utilizado o valor de referência da garantia física. Então, ele tem esses dois pontos que ele enfatizou aí na resposta deles à nossa correspondência. É isso que eu tenho a apresentar para vocês, se tiver dúvida. Boa tarde, Silvia da Enel. Só para um esclarecimento em relação a Belo Monte, né, que você apresentou, que ainda se mantém os limites de restrição em relação a essa geração. Existe algum estudo indicativo da ANEEL, na verdade a pergunta não é nem para o ANS, se tiver alguém na ANEEL lá em Brasília, sobre esses limites, se existe algum estudo indicando a antecipação de alguma obra para suprir a falta da Bengoa? Bruno, ANEEL, você entendeu a pergunta? Alô, é Bruno aqui, da ANEEL. O agente pergunta se há algum estudo em relação à compensação da questão da Bengoa. Isso, exatamente. É isso? Foi isso a pergunta? Isso, exatamente. Não existe no momento nenhum estudo nesse sentido. E o cronograma que tem aí da linha de transmissão de Belo Monte, até a área de fiscalização da ANEEL, consultada sobre isso, ratifica esse cronograma ainda como a melhor previsão sobre essa infraestrutura lá de transmissão. Ok, obrigada.
Mais alguma dúvida aqui no escritório central? Nos núcleos, Brasília, CCE, alguma dúvida? Nada, vai. Obrigado, Evair. Sem perguntas, Wagner. Obrigado, Djalma. Brasília também sem perguntas. Obrigado, Lancelotti. CCE, algum... Aqui na CCE, ok. Tá bom, Rodrigo, obrigado. Então, Paulo Gerson, obrigado. Cida. Então, dando sequência aqui à reunião, vamos passar para o pessoal de acompanhamento e previsão de carga. Será que vai dar? Boa tarde. Antes do Davi fazer a apresentação, né, a gente queria só dar notícias sobre a nota técnica que nós estamos fazendo em conjunto com a CCE, né, e a EPE. Nós estamos fazendo uma análise detalhada, trabalhando numa análise bastante detalhada sobre todas as informações, tanto que o ONS e CCE e EPE, tá, divulgam. E esse trabalho ele deve estar pronto, né, até o final de novembro, vai ser divulgado no início de dezembro, através dessa nota técnica para todos os agentes. Tá? Só que algumas pessoas perguntaram e a gente resolveu dar essa informação aqui, tá? Que o trabalho está andando e que a gente já está bem adiantado junto com a CCE nessa elaboração dessa nota técnica. Tá bom? Boa tarde a todos presentes aqui no escritório central do ONS, nos núcleos regionais, Brasília, CCE. Vamos então apresentar aqui o acompanhamento da carga, né? Bom, inicialmente, a carga aqui ao longo do mês de outubro, a gente tinha uma previsão para outubro no plano de 40.205... começando com o subsistema Sudeste, nós tínhamos uma previsão no plano de 40.255 megawatts médios para o mês de outubro. No PMO de outubro, essa previsão foi mantida, e aqui a gente vê a carga ao longo das semanas de outubro, das semanas operativas do mês de outubro. O mês de outubro, a primeira semana operativa foi mesmo de 1 a 7, né? E vemos que aqui a carga realizou bastante abaixo. As temperaturas foram bastante amenas para a época do ano. E na terceira semana, em que as temperaturas, aqui estamos vendo temperaturas máximas de Rio de Janeiro e São Paulo, as temperaturas aqui já foram bastante mais altas e a carga nesta terceira semana atingiu 41.100 e poucos megawatts médios. Tá? A previsão realizada na revisão semanal 3 do PMO de outubro, na semana passada, aqui ela foi para as semanas seguintes, foi estes valores que estão aqui, fechando o mês de outubro com 38.787 megawatts médios, 3,6% abaixo da previsão original do plano. Isso aqui, claro, que tem bastante influência dessas primeiras 2 semanas em que a carga foi bastante baixa, né? Bom, aqui nós colocamos só a título informativo algumas médias das temperaturas máximas diárias nas semanas de outubro, né? Aqui São Paulo e Rio, e a gente vê que na terceira semana realmente as temperaturas foram bem mais altas,
do que nas semanas anteriores. Tá? A quarta semana ela não está ainda completa, até ontem tem essas temperaturas indicadas aqui para Rio e São Paulo. Tá? Ok. Perdão. Aqui, então, nós... agora, o fechamento para outubro, feito ontem com dados verificados até o dia 25, a expectativa para outubro é alguma coisa um pouco inferior da carga do Sudeste, 38.269 megawatts médios, o que está 4,5% abaixo do valor da carga em outubro do ano passado, e também com um desvio de quase 5% em relação ao plano. Tá? Então, a carga em outubro realizando abaixo, mas aquela influência das 2 primeiras semanas é importante também. Bom, aqui, no caso dos meses de novembro e dezembro, a gente adotou, manteve os valores do plano, de 39.600, 39.300 megawatts médios, com um pequeno crescimento em relação a novembro e dezembro do ano passado, o que fecharia o ano com uma queda da carga em torno de uma queda próxima a 1%. Não é? Uma razão para a gente considerar e manter aqueles valores, apesar de algum desvio alto aqui, é um pouco a seguinte, que se espera também que em novembro e dezembro a gente tenha temperaturas bastante mais altas, e um pequeno exercício que a gente fez aqui, por exemplo, isto aqui é a carga verificada, essa que a gente fechou com 25 dias verificada, carga verificada ao longo de outubro, né, dos dias de outubro. E aqui a gente fez um pequeno exercício em que a gente replicou a carga da semana de 15 e 21, aquela semana quente, que a gente chamou aqui de semana quente. E replicou a carga, quer dizer, cada dia de outubro a gente colocou igual a carga do correspondente dia daquela semana ali. Tá? Exceto o dia 12, porque era feriado, e isso mantivemos. Esse pequeno exercício daria para a carga um aumento, a verificada, lembram que foi 38.269, e daria mais ou menos cerca de 2.000 e poucos megawatts médios maior a carga do mês, se todas as semanas se comportassem, vamos dizer, mais ou menos como aquela semana ali quente. Pode perguntar, se todas as semanas tivessem temperaturas daquela ordem, a carga teria este comportamento? Não podemos afirmar isso, mas certamente estaria muito mais próximo daquele comportamento do que este que ela teve com temperaturas bem mais baixas, né? Isso dá uma diferença muito grande, por exemplo, da taxa de crescimento. Dá uma diferença muito grande da taxa de crescimento sobre outubro do ano passado. Nós estamos com uma taxa negativa de 4,5%, e se tivéssemos esse exemplo aqui fictício, daria um crescimento de 0,8%. Tá? Ok. Isto no caso do subsistema Sudeste, né? No caso aqui do subsistema Sul, alguma coisa um pouco semelhante ocorreu, mas em grau bem menor. Aqui nós estávamos com uma carga de 11.240 megawatts médios no plano. No PMO de outubro já tínhamos reduzido uns 300 megawatts, mais ou menos, para 10.930 megawatts médios. O comportamento da carga ao longo das semanas foi este, e a previsão da revisão semanal passada foi por aqui, fechando um valor ainda um pouco menor, menos 200 megawatts médios, mais ou menos em relação ao valor do PMO de outubro. Aqui em algumas áreas, por exemplo, Porto Alegre não é muito claro, mas, por exemplo, aqui em outras áreas como Floripa, também aquela terceira semana registrou temperaturas bem mais altas do que o resto do mês. Tá? O fechamento com os 25 dias verificados
foi um pouco inferior àquele 10.743. Chegamos a este número aqui. Apenas um pouco inferior, 10.642 megawatts médios, 1,5% abaixo do valor de outubro do ano passado e com desvios aqui grandes de 5%, né? Para os meses de novembro e dezembro, no caso do Sul, a gente reduziu um pouco aqui a carga e esse valor de novembro já era o valor que tinha sido utilizado no PMO de outubro, que é inferior, uns 300 megawatts ao valor do plano, e aqui para dezembro consideramos 11.259 megawatts médios. E isso fecharia o ano com um crescimento da carga de 1% no caso do Sul, enquanto que no Sudeste, lembram que tínhamos um decréscimo, né? Ok, isso para o subsistema Sul. Agora, no caso do subsistema Nordeste, aqui o comportamento foi um pouco mais regular. Nós estávamos com uma previsão aqui do plano de 10.740 megawatts médios. Foi mantida no PMO de outubro, aqui o comportamento das semanas, e aqui praticamente a mesma previsão. Podemos dizer que aquilo é o mesmo número, né? E o fechamento com os dados verificados até 25 de outubro, fechou também um número próximo aqui, 10.690 megawatts médios, 1,2% acima do ano passado, um desvio pequeno, e aqui, esse desvio pequeno, mantivemos os valores do plano para novembro e dezembro, fechando a carga do Nordeste no ano com um crescimento de 0,7%. Okay? No Norte, também 5.664 megawatts médios previsão do plano, manteve no PMO de outubro o comportamento das semanas e aqui um valor praticamente igual também. Podemos dizer que foi basicamente mantida a previsão e com os dias verificados aqui, uma ligeira redução, mas muito próximos ainda daqueles valores originais, tá? Um decréscimo de perto de 1% em relação a outubro do ano passado, um desvio de menos 0,7%, e aí mantivemos também os valores para novembro e dezembro do plano. No caso do Norte, isto fecharia o ano do subsistema Norte com um crescimento de 2,2%, mas é claro que este crescimento tem um impacto em vários meses da interligação de Macapá, que não estava no ano anterior, né? Isso aqui, com essas projeções para os subsistemas, fecharia o Sistema Interligado Nacional com um valor da carga de outubro de 65.224 megawatts médios, 2,8% abaixo de outubro do ano passado, um desvio do plano em torno de 4%, para menos, né? E aqui os valores que resultaram para novembro e dezembro são valores um pouco inferiores, pouca coisa inferiores aos valores do plano, né? E aqui corresponderia uma variação praticamente nula da carga. A carga fecharia o ano 2016 praticamente igual à carga de 2015. Só aqui mostrar a mesma coisa que a gente fez no Sudeste, trazendo para os outros subsistemas e para o SIM, uma carga que, de certa forma, um exercício que, de certa forma, replicasse a carga daquela semana mais quente para as outras semanas, mas considerando no dia 12 o feriado, daria uma carga quase 2.500 megawatts médios maior do que essa carga verificada, tá? E na verdade, uma carga que até seria próxima do plano, né? A taxa, vimos que a taxa de outubro está dando menos 2,8,
Mas se tivéssemos aquele comportamento da carga, replicando a semana mais quente, daria uma taxa positiva de 1%. Okay? Bom, agora um conjunto de slides que a gente tem apresentado. Aqui é a carga do mês de novembro, a carga de energia do mês de novembro, aberta por subsistema e pelas semanas operativas. Tem a primeira semana operativa tem o feriado do dia 2 de novembro e a terceira o feriado do dia 15 de novembro, né? Aqui a demanda máxima no horário de ponta, na faixa dos 78 mil megawatts, megawatt-hora por hora, demanda integrada, né? No horário de ponta. E aqui aquele conjunto de slides que a gente costuma apresentar com a evolução dos consumidores livres da rede básica, acrescentando agora mais um mês verificado. Não tem grandes diferenças aqui, um pouco abaixo dos 5 mil megawatts médios, 8% da carga do SIM. E aqui é a mesma coisa por subsistema, né? E aqui os percentuais que isso representa de cada subsistema. E aqui é claro que lá estava 8% na tabela, aqui está 7%. É porque lá era no mês e aqui é o acumulado 12 meses terminado. Perdão. O que é que eu fiz aqui? Dá para retomar aí, vai? Era o anterior. Este aqui, ó. Isso. Aí. Então, aqui lembra que na tabela eu falei que no último mês, setembro, os consumidores livres da rede básica representavam 8% da carga do SIM. Aqui está 7%, mas é porque aqui é a média acumulada nos últimos 12 meses, tá? Até fins em setembro. O número de consumidores, e aqui o apoio, é um detalhamento para o subsistema e da evolução da carga desse consumidor livre da rede básica em cada um dos subsistemas. Okay? Era isso. Alguma colocação ou questão? Bom, você mostrou aquela carga alternativa, mostrando que se tivesse semanas quentes, você ia acertar mais ou menos a previsão em relação ao que você tinha colocado lá na previsão do PMO e do PEM. Bom, você considera, então, a temperatura na previsão do PEM e do PMO para elaborar o PEM e o PMO? Bom, a gente leva em consideração, assim, mais no curto prazo, porque você sabe que as previsões de temperatura é muito difícil fazer a médio prazo até. Mas alguma coisa a gente sempre considera. Agora, aquilo ali é um mero exercício. Eu até comentei o seguinte, não garante também que se todas as semanas tivessem aquela mesma temperatura, a carga fosse exatamente igual. Porque replicasse exatamente aquela carga, porque pode haver outros fatores de influência. Mas como a indústria está meio constante e tal, certamente que a temperatura tem uma influência grande. Tá? A gente, normalmente, quando a gente faz previsão para frente, a gente assume mais ou menos, por exemplo, novembro, dezembro, que vai ter temperaturas razoavelmente normais para a época, né? Mas essa influência é um pouco difícil, porque é muito difícil prever a temperatura também. Você sabe, até às vezes para o dia seguinte ou para 3 dias à frente. Sobre essa mesma linha do desvio, que foi verificado que foi bastante relevante, se tu observar aquela imagem que tem o histórico de temperaturas máximas, percebe-se que tanto nesse ano quanto no ano anterior, as temperaturas elas flutuam, as máximas das mínimas, né? Uhum. E como o pessoal da meteorologia comentou também, a gente já tem uma configuração hoje muito distinta do ano passado. Uma maior nebulosidade, dias mais presentes de chuvas. Uhum. Ou seja, olhar para a temperatura máxima do ano passado e dizer assim, olha, lá no ano passado teve a temperatura
Esse ano ficou mais frio do que o ano passado, porque o ano passado, em relação à temperatura máxima, eu acredito que não tenha muita relevância. Essa é a primeira colocação. Então, assim, concordo com o Henrique no que ele colocou. Colocar que todas as temperaturas, todas as semanas, teriam 34 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em São Paulo todos os dias, aí a carga seria assertiva. Não, primeiro não era todos os dias, é a média semanal aqui. É a média das máximas semanais. Perfeito. Mas, ou seja, na média eu teria 34 graus no Rio de Janeiro e 32, que são temperaturas elevadíssimas, durante todo o mês. E aí sim, conforme o exercício que tu mesmo colocou, né, a carga teria uma assertividade maior. Mas a minha leitura é que a carga foi prevista de uma forma superior e que foi verificado indiferentemente da temperatura. Tá. Eu falei que a temperatura não é o único efeito. Então, aquela diferença de, sei lá, 2.000, 2.500 MW/m, eu digo, em parte pode ser função de temperaturas mais baixas nas 2 primeiras semanas, mas não estou afirmando de jeito nenhum que é devido totalmente a isso, de jeito nenhum. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de levantar é: a gente teve em setembro a segunda revisão quadrimestral do PEM, no qual a gente vinha tendo um deslocamento da carga acima do previsto, e agora se inverteu na mesma proporção. Quer dizer, se eu pegar aquela área de desvio anterior, que era positiva, e agora que está negativa, então na média está certo. Mas o único detalhe é que quando fez a revisão, revisou para um número que não está se verificando novamente. Pelo menos a minha dúvida é que a metodologia da carga, será que ela não tem que sofrer uma nova adaptação? Será que a metodologia com qual é prevista a carga, pelo menos da revisão, as revisões quadrimestrais, ela não tem que ser reestudada, porque as últimas 2 revisões, olha, eu acompanho aqui há um bom tempo, mas os desvios que estão se verificando são... Não, a gente está sempre procurando revisar e melhorar a metodologia, junto com a EPE, inclusive, porque você sabe muito bem que a previsão da carga resulta de uma previsão original de consumo por classe, tudo mais que compõe depois junto com o peso da carga, né? Então, isso depende de uma série de coisas. Em primeiro lugar, do cenário econômico que é considerado. Então, várias coisas, premissas que foram utilizadas, podem não estar totalmente aderentes à previsão. Isso. Mas queria assim, ó, no mês passado, quando houve um desvio de 2 GB, não foi alterado nada em relação à previsão do PEM. Então, houve um desvio de 2 GB do PEM, se olhou para o mês da frente, vocês revisam o M mais 1, e simplesmente se replicou o PEM. E aí, esse mês, novamente, deu um desvio muito significativo, nessa mesma proporção, de 2 GB a 2,5 GB. E agora a gente está de novo olhando para o mês e aplicando o PEM. Será que não já podia ter sido feito esse ajuste? Ou acredita-se ainda que deve se verificar o PEM? Por que se manteve esse valor com 2 meses anteriores dando valores que estão abaixo? Deixa eu só chegar aqui. Vamos, por exemplo, para o Sudeste, que é talvez o mais relevante. A gente acredita perfeitamente que o Sudeste pode muito bem chegar nesta carga aqui em novembro e nesta em dezembro, mesmo que não haja grande recuperação econômica, você vê que é muito sensível à temperatura, efetivamente. Agora, depende muito. Se der um novembro muito quente, eu acho que pode até dar mais do que aqui. Ok, obrigado. Mais alguma dúvida? Brasília, núcleos. Wagner, nada. Obrigado aí. Então, Davi, Márcia, Marcela, obrigado. Então, não tendo mais nenhum destaque, a gente está encerrando a reunião hoje. E aí amanhã a gente retoma, 9h30 da manhã, com a apresentação do acompanhamento e previsão das vazões para esse PMO. E depois os resultados desse PMO com o modelo Decomp. E depois leitura em seguida, a leitura da ata.
Então essa é a programação do dia de amanhã. Então, uma boa noite a todos e amanhã a gente retoma. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.